Olá pessoal, aqui é o Lucas em mais uma videoaula de como trabalhar com AutoCAD de forma prática e produtiva. Então na última aula a gente viu como criar as folhas e formatos aqui através das abas de layout, né? Então nesse vídeo a gente vai estar vendo como imprimir o desenho então, ok? Então aqui eu criei essas três folhas aqui, a A4 em formato de retrato, a A4 em formato de paisagem e a A3 aqui em formato de paisagem. Então, como que a gente vai fazer para estar imprimindo aqui esse desenho? Então, esse desenho aqui, especificamente, ele é melhor ser impresso em uma folha paisagem, né, em folha deitada. Então, vamos escolher aqui a A4B, que é a A4 de paisagem. Ok? Então, aqui estamos dentro da nossa folha A4, já com as margens criadas, e aqui o carimbo, né, que está com as informações do projeto. Então, vamos agora conhecer aqui as viewports. Reparem que foi adicionada aqui uma nova aba, essa aba layout aqui em cima, tá? Ó, aqui no cantinho, aba layout, que só está disponível dentro das abas de impressão aqui, ok? Se eu voltar aqui para minha tela model, ela não está acessível aqui, ok? Então eu vou clicar aqui, a 4B, aí ele aparece essa abinha layout aqui em cima, ok? Junto às demais aqui. Então eu vou clicar nessa abinha layout e aqui eu tenho alguns comandos aqui para estar fazendo as viewports dentro da tela aqui. Então o que é uma viewport? Uma viewport é um quadro onde eu vou puxar o meu desenho que está feito lá na tela model para a minha folha aqui que foi feita aqui nas abas de impressão, ok? Então como é que eu vou fazer para criar essas viewports? Aqui dentro desse grupo aqui, ó, Layout Viewports, eu tenho aqui essa opção aqui retangular. Clicando na setinha para baixo, eu tenho essa outra opção aqui, poligonal. Essas duas primeiras opções aqui são as mais utilizadas. Então a gente vai ver como que cria as viewports. Então vamos começar aqui pela retangular. A retangular, ela vai criar um retângulo aqui na tela. Eu faço um retângulo e ele vai puxar o meu desenho dentro desse quadro aqui, ó. Ok? Eu clicando duas vezes dentro desse quadro, ó, ele fica com o contorno mais forte, eu tenho acesso aqui ao desenho. Então eu posso aumentar e diminuir o zoom aqui para caber aqui dentro do quadro. Ok? Eu clico duas vezes fora para sair de dentro da viewport. Aí eu posso movimentar dentro da folha, não estou mais dentro da viewport. Tá? Vamos clicar aqui e apagar essa viewport para a gente estar conhecendo aqui o outro modelo que é o poligonal. O poligonal ele não vai abrir um retângulo para a gente criar a viewport. Ele vai pedir para que clique em pontos da tela. Eu vou clicar aqui dentro da margem e vou pular aqui o carimbo. Eu vou clicando nos pontos na tela, vou pulando aqui o carimbo dentro da margem aqui. E quando eu terminar de clicar em todos os pontos, eu aperto Enter. Ele forma aqui um polígono, né, uma peça com vários lados, e puxa o meu desenho aqui para a folha. Então agora que a gente conheceu que as duas formas de se criar uma viewport, a gente vai ver qual que é a mais interessante para a gente colocar no nosso desenho. Isso vai depender muito de um desenho para outro. Então, nesse desenho aqui, é mais interessante eu utilizar a viewport retangular mesmo. Tá? Onde que é mais interessante eu utilizar a poligonal? Quando eu tenho alguma informação que eu posso estar colocando aqui do lado esquerdo aqui do carimbo, tá? Nesse espaço aqui embaixo, ó. Então é um aproveitamento melhor aqui da poligonal, ok? Eu vou clicar aqui dentro da minha viewport poligonal, vou apagar ela aqui e vou criar uma viewport retangular. Então aqui na aba layout eu vou
escolher aqui a opção retangular. Retangular, eu vou clicar aqui dentro da margem, aqui na parte de cima e aqui na margem em cima da legenda, do carimbo aqui. Então eu criei um retângulo e ele já puxou aqui o desenho aqui para a folha. Então clicando duas vezes dentro do quadro eu tenho acesso ao desenho aqui, eu posso dar um zoom, tá? E clicando duas vezes fora eu saio de dentro do quadro e tenho acesso aqui à folha, ok? Então agora que a gente já viu como criar as viewports, já inseriu aqui a viewport retangular, já puxou o desenho para a folha, a gente vai ver como que coloca as escalas. Tá? A gente viu que não é interessante a gente mudar as propriedades do desenho para estar imprimindo. Então como que a gente vai fazer? A gente vai escolher uma escala de visualização para a gente colocar aqui na folha, ok? Então como que a gente vai fazer isso? Ó, clico duas vezes, aqui sou dentro da viewport, clicando duas vezes ele vai dar aqui na barra auxiliar, aqui embaixo, uma lista de escalas. Ó, clicando aqui nessa setinha ele dá uma lista de escalas, a gente vai escolher uma dessas escalas aqui para a gente colocar no desenho, ok? Então eu vou escolher aqui, por exemplo, 1:100. Escolhi ela e o desenho foi diminuído aqui dentro do quadro, tá? Então por que isso ocorre? Ó? Porque o AutoCAD ele foi concebido para trabalhar por padrão com a unidade de milímetro, tá? Então como a gente está trabalhando com a unidade de metro, essas escalas aqui não vão funcionar se eu estiver trabalhando com metro, ok? Então o pessoal que trabalha com milímetro, né, pessoal da mecânica e produtos, vocês conseguem utilizar essas escalas aqui. Agora, quem trabalha com arquitetura, engenharia, que utiliza a unidade de metro, não vai conseguir utilizar essas escalas aqui para estar colocando no desenho, ok? Então como que a gente vai fazer? A gente vai clicar aqui na lista de escalas e aqui embaixo das escalas eu tenho um botãozinho aqui chamado Custom. A gente vai customizar um novo tipo de escala, ok? Então vou clicar aqui em Custom, ele abre aqui uma janelinha de edição de escalas e eu vou adicionar aqui uma nova escala. Então clicar aqui no botão Add. Então a primeira coisa que ele pede aqui é um nome para essa escala. Então eu vou colocar aqui 2.100, né? 1:100, e vou colocar alguma coisa aqui na frente para eu diferenciar essa escala da já existente de 1:100, porque já existe uma escala de 1:100. Então eu vou colocar aqui algum nome para se diferenciar. Por exemplo, se você é de arquitetura, pode colocar Arc, ou de engenharia, coloca Eng, alguma coisa para identificar e se diferenciar da existente, ok? Então eu vou colocar aqui 1:100 Arc e logo aqui embaixo eu tenho duas opções para estar preenchendo, ó. Paper Units e Drawing Units, tá? Então é a escala do papel e a escala do desenho, né? A unidade do desenho e do papel. Então aqui do lado esquerdo, na unidade do papel, o que eu vou colocar? Eu vou colocar sempre, para toda a escala que eu criar, eu vou colocar 1000, tá? Porque ele vai para funcionar com as unidades de metro. Então sempre 1000 aqui na esquerda, nas unidades dos papéis aqui, ó. Ok? E no lado direito aqui no Drawing Units, na unidade do desenho, eu vou colocar aqui o fator de escala que eu estou criando. Tá? Então, por exemplo, eu estou criando a escala 1:100. Então, eu digito aqui 100. Se eu estiver criando uma escala 1:50, eu digito 50. 1:200, eu digito aqui 200 e assim por diante. Então, eu vou colocar aqui 100, que eu estou criando aqui uma escala de 1:100. E vou dar um OK aqui embaixo. Então, Paper Units 1000 e Drawing Units é o fator da escala que está sendo criada. Clicar aqui OK.
Então vocês reparem que agora aqui na lista de edição de escalas veio aqui a escala que eu criei, ó, 1 para 100 arc. Aí vocês poderão ter essa dúvida aqui, ó. Então se eu tenho essa escala já existente com o nome de 1 para 100, eu não posso vir aqui e editar ela com aquelas informações, né? Então eu não consigo fazer isso. Se eu clicar aqui na 1 para 100 e clicar aqui no botãozinho Edit, ele só permite eu mudar o nome dessa escala, que as informações de unidade de papel e unidade de desenho, ele não permite que eu faça essa alteração, tá? Então por isso que a gente tem que criar as escalas aqui, tá? Ele não permite modificar as existentes. Então eu criei essa 1 para 100 aqui, eu vou dar um OK aqui embaixo. Tá? Agora eu vou escolher essa escala que eu criei aqui na lista de escalas. Ó, ela está lá em cima, 1 para 100 arc. Ó, ficou um tamanho bom aqui. Eu vou só ajeitar aqui um pouco mais pro lado, um pouco mais centralizado aqui para o lado. Ó, repare que quando eu mexo com a navegação pela mãozinha aqui, ele já perde a escala que eu coloquei aqui, tá? Então eu posiciono o desenho e venho aqui e escolho a escala novamente, 1 para 100. Então, OK. Agora eu clico duas vezes fora da viewport para eu não mexer mais na escala desse desenho, OK? Mas aí, se vocês estiverem dentro da viewport e sem querer mexer com o zoom ou com a navegação, vai perder a escala. Então, como é que eu faço para não perder mais essa escala? Eu centralizo aqui mais ou menos o desenho, escolho a escala, 1 para 100 aqui no caso, e agora aqui do lado esquerdo da lista de escalas eu tenho esse cadeadinho aqui, ó, que eu posso trancar bloqueando nessa escala aqui, ó. Tá? Então eu coloquei a escala, apertei aqui no cadeadinho, ele travou aqui a tela. Então eu estou dentro da viewport, mas não consigo mexer na escala aqui, ó. Não consigo navegar, fazer a navegação com a mãozinha e nem aumentar e diminuir o zoom, ó. Ele mexe a folha inteira. Então está travado dentro dessa escala, tá? Então a gente utiliza aí o cadeadinho para travar a escala para não perder mais, ok? A outra dúvida que pode surgir também é se esse processo de criação de escalas ele não vai tomar muito tempo, né? Então a gente vai ver que não, porque como a gente vai criar um template, a gente vai ver isso nas próximas aulas, então o template ele já vai estar configurado com todas as escalas mais utilizadas. Então a gente já vai criar as escalas, criar as folhas, então a gente vai fazer esse processo uma única vez. Então a gente vai colocar o AutoCAD para abrir com esse arquivo. Então toda vez que a gente abrir o AutoCAD já vai vir com as escalas que a gente utiliza e com as folhas também, tá? Vai ser preciso apenas criar as viewports e colocar para imprimir o desenho, ok? Aqui para a gente dar uma organizada aqui, a gente vai criar uma layer aqui, criar aqui uma layer com o nome de impressão. Vou colocar aqui uma cor um pouco mais forte, esse azul escuro aqui. E a gente vai colocar essa viewport dentro dessa layer aqui, tá? Então eu coloco aqui na layer impressão, ela vai ficar aqui com essa cor azul. Aí eu tenho duas opções para imprimir, mostrando a viewport, mostrando esse quadro, ou não mostrando esse quadro na hora de imprimir, tá? Então eu vou colocar aqui o comando de impressão para a gente ver essas duas opções. Então eu vou colocar aqui para imprimir, Ctrl P. Então como que a gente configurou essas opções na hora de criar as folhas, a gente não vai precisar mudar nada aqui, ok? A gente já configurou tudo antes. Então só vamos clicar aqui embaixo em Preview para a gente ver como que vai sair o nosso desenho aqui na impressão, tá? Então vocês verem que ficou com o quadro, né, azul aqui. Vamos cancelar aqui com ESC, cancela o comando de impressão também, mas eu posso deixar
para não aparecer esse quadro aqui na hora de imprimir, tá? Então como é que eu faço isso? Ó? Eu venho aqui dentro da Layer Properties, aí aqui na Layer Impressão que eu criei aqui com a cor azul, eu vou vir aqui na frente, dentro dessa coluna Plot, e vou clicar aqui nesse ícone da impressora aqui, ó. Então, a impressora com esse vermelhinho aqui não vai mostrar essa layer na hora de imprimir, ok? Eu desabilitei a impressão dessa layer. Então, ele aparece aqui na tela, mas na hora de imprimir não vai aparecer. Então, vamos fazer aqui o comando de impressão, Ctrl P. Vamos dar um preview aqui embaixo. Vocês reparem que não apareceu a viewport, tá? Às vezes é mais interessante deixar dessa forma, sem mostrar a viewport, e às vezes é mais interessante deixar a viewport, principalmente quando tem mais de uma viewport dentro da folha aqui, dividindo por vistas, né? Você pode colocar várias viewports, colocando várias vistas de um desenho, então é legal deixar o contorno da viewport. Mas nesse caso, como é uma única planta, é mais interessante deixar sem aparecer o contorno da viewport. Ok? Vou cancelar aqui o preview. Como eu configurei para salvar em PDF, quando eu clicar aqui OK, ele vai pedir um lugar para ser salvo esse arquivo. Tá? Se eu tivesse configurado para que seja impresso em uma impressora, tivesse escolhido uma impressora, ao apertar aqui o OK, ele já sairia a folha na impressora. Então, vou clicar aqui em OK. E ele vai pedir um lugar para ser salvo aqui o meu arquivo, tá? Então, eu vou salvar aqui ele com... Ele já aparece com o nome do arquivo, o nome do desenho, nesse caso, planta escritório. Aí ele coloca um tracinho e o nome da folha, da aba de impressão utilizada aqui, ó. Então, foi a 4b.pdf, ok? Vou dar um save aqui. Ele está gerando aqui o PDF e ele já vai abrir esse PDF aqui para mim, ok? Nesse tipo de impressão por PDF, ele já vem aqui dentro do programa do leitor de PDF, ele já vem dividido com as camadas, com as layers que foram utilizadas nesse desenho. Então, posso ligar e desligar essas camadas aqui dentro do leitor de PDF também, ok? Então, vou fechar aqui o desenho. Então, a gente viu como que a gente vai imprimir os desenhos, né? Isso, logicamente, depois de preencher as informações do desenho aqui na legenda. E daí eu faço esse processo de impressão aqui, ok? Uma outra dúvida aqui que a gente pode ter, vamos digitar aqui Ctrl P, então, no teclado, aqui o comando de impressão. Aqui a gente configurou para salvar em PDF. A gente escolheu essa opção aqui, ó, DWG to PDF aqui no nome de impressora. Eu posso escolher aqui uma impressora virtual do computador? Então, por acaso aqui eu tenho uma impressora virtual instalada. Cut PDF aqui é uma impressora virtual que eu utilizo aqui em outros programas. Tá. Agora aqui no AutoCAD, é mais indicado você utilizar essa opção aqui mesmo, a DWG to PDF. Tá? Por quê? Porque a impressora virtual ela é um programinha que está instalado nessa máquina. Tá? Então, quando a gente configurar o template, que vai estar tudo configurado dentro de um arquivo, a gente não vai poder abrir esse arquivo em uma máquina que não tenha essa impressora virtual. Tá? Então, para não acontecer isso, a gente deixa essa opção DWG to PDF e eu posso levar o arquivo para qualquer máquina que tenha o AutoCAD instalado, que ele vai ter essa opção aqui de DWG to PDF, ok? Então, recapitulando o que a gente viu aqui nessa aula, a gente viu aqui o que são as viewports, né? Viu como criar as viewports aqui dentro da folha, os tipos de viewport, retangular, poligonal. A gente viu também como criar e adicionar as escalas de um desenho aqui dentro da viewport, ok? E também como imprimir com e sem o contorno da viewport, ok? Então esse aqui é o
processo correto de fazer toda vez que a gente for imprimir, né, ou plotar um desenho, ok? Espero que tenha ajudado vocês aí, e peço que, se vocês gostaram, que cliquem em gostei, se inscrevam no canal, e obrigado e até o próximo vídeo.